tarde. Né? Que bom estar aqui novamente. Nós estamos, então, dando seguimento à leitura deste livro, Mentes Inquietas. E o foco hoje deste livro, do Mentes Inquietas, nós estamos no 3º capítulo. E o capítulo, especialmente, assim, ela vai falar muito sobre o TDAH infantil. Não sei se alguém teve oportunidade de ler, e etc. Tanto porque a gente já apresentou a Ana Beatriz Barbosa, essa é uma médica psiquiatra, ela tem aí vários best-sellers, né, sobre emoção, comportamento humano, muita coisa sobre TDAH que vale a pena ouvir, né? E nós vimos também na aula anterior, nosso encontro anterior, que o TDAH, então, é déficit de atenção e hiperatividade. Mas ele é um déficit. Algumas pessoas têm só déficit de atenção e não apresentam hiperatividade. Né? Nós vimos que o TDAH, ele quer dizer, você não adquire o TDAH, você nasce com o TDAH. O TDAH, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento. E aí, as áreas que ele vai afetar, principalmente, a gente viu também, deixa eu ver o meu cérebro, não está aqui, né? Mas a gente viu que ele afeta essa área, né, do córtex pré-frontal. Então, aqui nós temos a emoção, temos processamento, temos a atenção, e etc, etc. Então, a pessoa com TDAH, ela apresenta alguns sinais persistentes de desatenção, de impulsividade, de hiperatividade, principalmente. E isso não afeta só uma área da vida dela. Não, todas as áreas da vida dela é afetada, tanto acadêmico, profissional, social, né, e etc, etc. Né? Então, e aí esse capítulo é bem interessante, porque a grande questão é, meu Deus, quando é que vai identificar, então, o TDAH? Quando que eu vou saber que é o TDAH ou não? Então, acho que essa discussão de hoje joga uma luz, né, sobre isso. O que a gente sabe, assim, de antemão, né, dentro do processo da psicologia, é que, devido aos fatores de desenvolvimento na adolescência, etc., etc., você não vai diagnosticar o TDAH en passant, assim, não, esse comportamento é TDAH, está desatento é TDAH, está hiperativo é TDAH. Não podemos fazer isso. Porque na adolescência é comum que a gente tenha alguns tipos de comportamento e que nem sempre se diz que seja TDAH, né? Então, a gente vai prestar atenção em alguns fatores. Aí, o que eu achei interessante é que ela diz, a gente vai conseguir prestar atenção mesmo quando a criança ali está entre de 1 até 3, de 3 até 7 anos, então, mesmo na tenra idade, a gente consegue prestar atenção. Sabendo que a prevalência, né, então, nós temos uma prevalência de dislexia, por exemplo, e TDAH quase parecida, mas dislexia é mais diagnosticado, né, Ângela? Eu acho até porque você pode até dizer mais sobre isso, mas eu imagino, né, que a pressão, quando a criança não lê e não escreve, troca as letras, é mais fácil de ir lá e identificar do que quando tem um comportamento. Né? Então, como o TDAH está mais relacionado ao comportamento, a identificação do TDAH ela é mais lenta. Então, tem uma prevalência de 5,9, que é ridícula, né? Aqui, né, ela traz no livro dela, hoje isso já avançou, mas o que ela traz também, assim, que o TDAH, ele tem uma associação, tem um estudo japonês aí que fez muito sucesso, trouxe muita luz, né? Ele vai dizer que mais de 41% de pacientes que apresentam TDAH, eles também são ansiosos. Né? Então, você veja que uma coisa vai ligando a outra, e uma outra coisa que ele diz que, assim, que as mulheres, elas são identificadas com TDAH 5 anos mais tarde depois que os homens. Quer dizer que os homens são o primeiro, né? Os homens são os primeiros, né? Tá, é mais fácil de identificar. Eu imagino, tem uma coisa muito triste, né? Muito complicada, que por conta da impulsividade, então, nós temos uma desatenção, temos uma impulsividade, né? E em alguns homens,
Por conta da impulsividade, existe uma aproximação muito mais rápida, né, com algumas drogas, né? Então, né, a ciência vai dizer, olha, na verdade, existe uma deficiência em dopamina no cérebro de TDAH, né? E aí, a droga, ela vem ocupar um pouco este lugar, né? Então, tem alguns fatores que a gente vai discutir aqui hoje, que ela vai dizer que contribui até para esse tipo de diagnóstico tardio no homem ou na mulher, né? Bom, quando a gente vai falar, então, de TDAH, a gente vai falar no neurodesenvolvimento, e aí a gente vai dar um zoom na desatenção. Quando a gente vai dar um zoom na desatenção, e a gente vai falar de criança, aí a gente pode dizer que é uma criança que ela está sempre muito agitada, né, com os pés, com as mãos, ela tem dificuldade de ficar sentada, ela corre, sobe em cima das coisas com maior frequência, fala com mais frequência, ela pede para entrar numa brincadeira, mas ela não fica nem um minuto lá, ela já pede, nem pede, sai sem pedir mesmo, etc, etc. Então, na desatenção, o foco, né, é muito diversificado e ele é mais rápido. Então, isso a gente pode observar numa criança que está aprendendo a andar, ou numa criança de 3 anos, né? Então, na desatenção. Quando a gente vai falar na hiperatividade, a gente vai pensar uma criança que não para de falar, não para, ela interrompe, você falando, ela responde espontaneamente, então, você vai ver que é a mais, é um comportamento a mais. Né? Então, imagina, Ângela, se essa discussão não é importante na pré-escola, né? É, muito importante, para a gente poder saber, né, lidar. Né? Uhum. E aí, o que ela traz no livro, que é bem importante, que é assim, essa dificuldade dela, né, essa coisa de parecer tudo muito mais intenso, até ela faz uma correlação com uma série chamada Calvin e Haroldo. Eu vou até colocar no grupo, não sei se eu coloquei lá para vocês, mas acho que eu vou colocar, para vocês verem lá que personagem que ela se refere. Então, é um personagem, assim, ele tem muitas ideias, ele tem ideias fabulosas, e só que ele não consegue executar nenhuma, e é uma criança, né? Então, é mais ou menos para a gente entender o que seria essa impulsividade, essa intensidade, né? Então, se a gente for pensar numa criança, né, que sacode toda hora, que pula da cadeira, que não espera a vez, aquele furão, aquele entrão, aquele abeludo, o encrenqueiro, ele dispara a resposta assim, nem completou ainda, ele já está falando, né? Ele não segue instrução, ele não consegue manter a atenção na tarefa, né, etc. Então, esta criança, o funcionamento cognitivo dela é mais intenso, sim ou não? Eu vi agora um depoimento de uma mãe, né? Uhum. Que a filha dela na pré-escola só tem 3 anos, mas tem todos esses comportamentos aí, a menina não se aquieta, a menina bate na professora, a menina pula, a menina se senta, a menina se levanta, a menina fica inquieta, de noite a menina não dorme, diz que é um problema porque a menina não dorme, fica andando dentro de casa. Que ela tem, Ângela? 3 anos. Ela precisa de apoio, Ângela. Pois aí eu já consegui, na pastoral da criança, eu consegui a psicóloga, né? E ela também já conseguiu uma ficha para ela, para o neuro, né? Isso. Para ver se passa medicamento, porque a menina não está dormindo e a menina não para. Isso. Então, e a mãe naquele desespero, sem saber o que fazer. Isso. Então, normalmente, o que acontece, infelizmente, é que esta criança, ela vira o bode expiatório da família. Ela vira o saco de pancada. E aí você vai ver, por que retarda? Porque a maioria das pessoas que estão cercando essa mãe vai dizer, ela é mal educada, você não soube educar direito, a culpa é sua. Né? Já denunciaram ela para o conselho tutelar, já 2 vezes. Isso, exatamente. Entende? Então, e aí a gente vai afastando a criança e afastando o problema. Olha que coisa séria para a saúde mental. Eu fico assim, com vontade de abraçar essas mães, sabe? De dizer, caramba, tem jeito, né? Tem forma de lidar com isso diferente, mas
ela é vitimizada várias vezes, é vitimizada, porque, primeiro, é um transtorno do desenvolvimento, não se pega TDAH, se tem, é um funcionamento diferente, e quanto antes a gente soubesse posicionar diante disso, mais possibilidade a gente tem de resolver isso, ou de saber lidar, manejar, né, que a gente fala, né? Aí a psicóloga disse que eu conseguisse também uma psicóloga para ela, que não seria a mesma, mas outra, não, né? Porque ela também está precisando. Muito, ela precisa muito mesmo. Muito porque ela mesmo. não está sabendo lidar. Isso, exatamente, Ana. Então, vamos falar sobre isso depois, né? Quem sabe aqui na clínica, né, tem alguma possibilidade, enfim, né? Uhum. Mas aí eu achei bacana. Então, primeiro ela traz essa questão do bode expiatório, e quando a gente vai olhar, então, para as estatísticas, a gente vai entender que muitas vezes o TDAH, ele foi tratado, principalmente a menina, mais o menino ainda, como o bode expiatório da família, e não é nada disso. Você veja, se você tivesse um cadeirante, entendeu? Você não ia dizer para ele, vai lá e atravessa a rua correndo e capa 1 quilo de carne para mim, vai lá no seu... Você não ia dizer, porque você está vendo que a questão física dele impossibilita ele de fazer aquilo. Mas a doença mental, a gente não vê isso, entende? Então, assim, é de cortar o coração, né? É de pensar como que a gente precisa avançar nesse tipo de discussão, né, que nós estamos fazendo aqui. E ela vai dizer uma coisa, assim, que a gente está vivendo, né, que é um cérebro super estimulado, né? Então, quando ele está muito tempo no celular, o que acontece com o cérebro dele? Ele encontra ali uma calma, né? Ou uma calma, entre aspas, na verdade, é uma superativação, que fica muito mais ativado ainda, mas como é acelerado, então, beleza, ele está ali na aceleração, é aquela calma inversa, né? Na verdade, é uma superativação. Quando ele sai do celular e olha para você, se diz, escuta, você pode lavar a louça ali? Bicho! Aquilo parece uma tartaruga, é uma coisa muito chata, né? E etc, etc, etc. Então, ele não consegue absorver isso, porque o cérebro está... né? Então, quanto mais celular, mais ativação. E mais dificuldade de foco em tarefa. E por quê? Porque esse cérebro agitado, ele tem dificuldade de silêncio, ele tem dificuldade de entender a tranquilidade, ele tem dificuldade de ser objetivo, né? Ele tem dificuldade de guardar coisas no lugar, então ele vai e coloca em qualquer lugar, depois ele não sabe onde está, ele perde coisa, etc, etc, né? Então, nesse capítulo, ela vai dizer, então, o que seria possível, eu achei bem legal. Então, quando ela vai falar para os pais, né, ela vai falar, então, de uma estimulação correta. Então, primeiro, se a gente deixa lá no celular 3 anos, nós não estamos estimulando corretamente esse menino. Nós estamos piorando a situação dele, né? Então, o que seria uma estimulação correta? E aí ela vai dizer 2 coisas que também é uma contradição familiar, né? Porque vai dizer, você mima demais, você não sei o quê. Mas no TDAH, meu amor, né? Pela experiência clínica que ela nos traz, ela disse assim, que é um cérebro que não consegue esperar a recompensa. Então, assim, dizer assim, não, na semana que vem eu te dou, ixi, semana que vem é uma eternidade para eles, entenderam? Então, não dá. Você tem que ter um burnout, você tem que ter a sua caixinha de recompensa, porque ele precisa ser recompensado na hora. Para mínimos esforços, tem que ter recompensa. Pensa no professor na sala de aula, né? Por que acontece isso? Porque, como ele tem dificuldade, né? Ele precisa de recompensa imediata, ele tem dificuldade de esperar o resultado, a mente dele está sempre pensando o que fazer, e é uma mente muito potente. Ela traz um exemplo que, normalmente, quando você entende, quando você consegue dividir tarefas, quando você consegue estimular positivamente essa mente do TDAH, ele é o cara que ele vai estar lá na empresa dele, assim, tipo, totalmente avoado, todo mundo falando a mesma coisa, mas ele vai ser o cara que vai ter aquela ideia brilhante,
que ele vai conseguir rapidamente captar tudo que está ali naquele ambiente, pá, sacar daquela, entende? Ele só não vai conseguir executar aquilo sozinho, né? Ele vai precisar ter ajuda no planejamento dessas tarefas. Ele vai precisar de pessoas, de software, de coisa, para ajudar ele na execução. Mas a ideia brilhante, pô, isso aí ele tem de montão. Então, aí ela diz, vamos focar então nisso, né? Vamos focar nessa possibilidade. Então, aí, porque existe um outro lado, né, que ela diz o seguinte, que o que a gente faz normalmente é descer a lenha na crítica. Então, desde pequenininho, meu Deus, ele toca o terror, meu Deus, nem põe aí que ela vai rasgar, meu Deus, você suja tudo, meu Deus, você perde tudo, meu Deus, você rasga tudo, meu Deus, você é não sei o que lá, a vida inteira, né? Então, ela vai dizer que a crítica, ela absorve aquela crítica na adolescência como se fosse 100% culpa dela, né? Na adolescência, ela vai para cima para provar que não é culpa dela. E aí, bom, aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Aí os conflitos vão ser mais acirrados. Já é natural que na adolescência ele vai justamente fazer a diferenciação. Então, ele já vai tentar provar se é verdade ou não aquilo que foi ensinado. Já é normal. Mas pense nisso num cérebro muito ativado, né? Então, a crítica, ela soa como se fosse um gatilho, né? Pesado, né? Então, ela vai nos dar como dica, assim, o que os pais, então, poderiam fazer diante disso. Eu achei bem coerente, né, isso. Então, ela vai primeiro falar, né, da substituição da crítica pelo elogio. Então, na mesma quantidade, ou mais ainda, do que você critica, também elogia. Mas não espera para elogiar as próximas semanas, tem que elogiar na hora. Tem que elogiar etapas. Então, assim, passou o pano no chão, ela pisava tudo, mexia tudo, né? E aí você vai explicar, meu amor, olha, estou passando agora o pano no chão, e não pode pisar aqui, tá? Aí ela vem, esquece, e pisa até a metade da sala. Aí você, em vez de falar, você vai dizer, nossa, olha, você conseguiu, olha, ou parabéns, se lembrou, né? Então, tá a metade da sala ali, né? Mas ela conseguiu, ela se superou nesse sentido. Então, ele vai dizer para os pais terem como modelo, né, de educação parental o elogio. E aí tem uma história bem bacana, eu até poderia pensar assim, vamos imaginar que esse aqui é o coraçãozinho da criança, né? Que é lá da sua terra, Castanha, né? Então, imagina... Castanha do Pará, essa aqui, aquela gostosa. Uhum. Imagina, Maria, se cada pedacinho disso aqui fosse um elogio, né? Agora, da mesma forma, a gente pode pegar esse pacotinho e colocar um monte de coisa ruim, sabe? Um monte de coisa ruim, um monte de coisa suja, um monte de coisa que venenos, etc, etc. Então, é a mesma coisa, se a gente for pensar nessa história do que os pais podem fazer, né? Então, quando a gente substitui o elogio pela crítica, a gente está colocando várias possibilidades, né? De afeto nesse coração. É isso que a gente está fazendo. Então, não é um elogio aleatório, mas é um elogio com intencionalidade de mudar esse comportamento, né? E aí ela vai falar, ela traz uma pesquisa do Sam e do Michael Goldstein, e eles vão dizer, olha, tem outras coisas que os pais podem fazer. Primeiro é entender o que é TDAH, que é isso que nós estamos tentando fazer aqui nesse grupo, né? Porque ele vai dizer, o TDAH, ele tem um forte componente genético. Então, assim, não é esta criança que herdou, isso está na família, né? E quanto mais a família souber de onde que veio, fica melhor para a família lidar com isso, né? Porque o que os pais falam, né, é que é desobediência, a maioria das pessoas fala, né? Mas ele vai dizer, olha, existe uma diferença entre desobediência e inabilidade para fazer a coisa.
né? Então, por exemplo, se o menino vai lá e não consegue fazer a continha de matemática, né? Ah, beleza. Não consegue uma vez. Aí você senta com ele, ensina. Ele não faz. Aí você diz, olha, eu vou fazer o seguinte, agora eu te ensinei, aí você vai pedir para o professor te ensinar. Então, você faz essa negociação com o professor. Você pode até ir lá, falar com o professor, etc. E aí você observa, nossa, eu fui lá, falei com o professor pegou no pé dele e tal, e ele, beleza. Agora, você viu que ele tem dificuldade, você sentou, você ensinou, você foi lá, falou com o professor, e não resolveu 2, 3, 4 vezes, amiga, tem alguma coisa de pôr no reino da Dinamarca, né? Quer dizer, não pode ser culpa só da criança, não pode, né? Então, é para diferenciar, assim, tem coisas que o cérebro dele não está apto a fazer. Você acha que a gente faz isso, põe tudo na mesma farinha da desobediência? É mais fácil, né? É o jeito. Né? E aí ele disse que infelizmente, e eu concordo com ele, né? Esse nosso jeitão de colocar tudo como desobediência gera na cabeça dele, no corpo, né? Gera no pensamento dele uma ideia de que o mundo é um lugar controlador, restrito, castigado, né? Tudo que é ruim, né? Então, assim, quando ele está entrando na adolescência, se a gente reforça esse jeito de olhar o mundo, nós vamos ter um adulto assim com muitas complicações, né? E aí ele vai dizer para os pais, então, treinar as ordens positivas, né? Então, é interessante que os pais entendam e que a criança entenda que tem situações que são agradáveis, que tem situações que são desagradáveis. É preciso que ele saiba, filho, isso não está certo, isso não é correto, né? Olha, essa porta tem que ficar assim fechada, porque senão você prende o seu dedinho, parará, sabe? Explicar, né? Mas normalmente a ordem é assim, né? Seu filho é de uma, né? Guarda, quebra essa, né? Seu filho é de uma égua, fecha essa porta, quebra os, né? E a gente vai usando a violência, não é verdade? Né? E isso que é o padrão, às vezes, né? Então, é uma ameaça, né? Então, a recompensa é sempre mais ameaça, né? Então, ele vai cada vez subindo o degrau, cada vez mais, porque ele precisa dizer que ele não consegue deixar aquela porta fechada, mas a gente não consegue entender, e aí a gente bate, aí ele faz de novo, daí a gente bate, daí ele faz de novo, daí bate. Você entende a complicação desse comportamento? Faz sentido para vocês o que ela disse? Né? Então, ela vai dizer, olha, então existe um jeito de fazer, pais, né? Existe uma forma, que é aquela, né? Primeiro, conhecer sobre o que se trata o TDAH. Depois, uso de recompensa imediata, para cada coisinha, uma recompensa imediata. Ela disse assim, não dá para a gente exigir que, num único salto, a criança chegue até o final da escada. Não, precisa de cada vez mais elogios, cada vez uma explicação mais serena, mais coerente, né? E etc. E entendendo que a criança com TDAH, ela não consegue esperar alcançar os desejos. Então, a gente vai dando para ela, né, o desejo na medida, vai colocando os sinaizinhos para ela vir atrás da gente, né? Tá bom? E sempre, 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 né? Então, incentivar, reforçar, né? Saber que ela tem possibilidade de ter sucessos, etc, etc. Então, não significa que não vai fazer repreensão. Claro, a repreensão é super necessária, ela vai dizer, né? Mas ela é necessária dentro de um contexto que você já tentou, sei lá, 21 vezes, né? E que você já usou o porquê das coisas, que você já estudou, que você já acompanhou, que você já repetiu várias vezes.
Então, assim, a porta está fechada, né? E aí, de repente, você chega, a porta está aberta, você vai de novo, pela 21ª vez, filho, vim aqui, olha. Lembra da porta? Então, olha, está aberta de novo. Olha, no seu, sabe assim? Então, várias vezes. Não deu certo? Bom, então, aí tem que ter a repreensão. Hein, o primeiro passo é o quê? A psicoeducação, né? A gente saber o que é o TDAH. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse curso. Saber o que é o TDAH. Olhar o TDAH na origem familiar, né? Entender que ele nasce com TDAH. É uma questão de neurodesenvolvimento, mas ele não precisa morrer com TDAH. A gente pode desenvolver novas habilidades, mas o cérebro dele é um cérebro diferente. Né? Vai criar habilidades e vai vida normal, mas é diferente, né? E aí, quando ela vai falar, né, o que os professores podem fazer, eu achei bacana isso, lembrei de você, né, que seria isso. Então, ter um conhecimento sobre esse assunto, o que eu achei interessante de dica ter consciência de que o professor não vai dar conta de tudo, né? Mas que ele deve se alinhar com outros profissionais. Então, assim, por exemplo, na sua cidade deve ter um psicólogo que fala sobre isso. Então, chamar psicólogos para falar para os pais. Sabe, fazer uma psicoeducação sobre o transtorno. Claro que se isso tivesse dentro do projeto pedagógico seria ótimo, mas talvez a gente não consiga, né? Então, que pelo menos tenhamos capacidade de fazer essa aliança com os pais, né? Que a escola faça uma aliança com os pais, que haja um contato com outros profissionais, com palestra, grupo, né? Etc, etc. Que os professores apliquem também essa regra dos elogios, né? Para cada crítica, 2 elogios, né? Que o professor, sabendo que a mente dele é uma mente, né, mais ativa, então ele precisa sentar esse adolescente perto de uma pessoa mais calma, mais positiva, né? Tirar ele do corredor, de áreas que passam muitas pessoas, tirar os estímulos da sala, né? Se é uma sala com muita coisa, então tentar deixar essa sala um pouco mais simplificada, deixar as regras muito mais claras, mais explícitas, mais visíveis, escrever na parede, né? Ela traz como dica, né, o professor falar mais baixo, às vezes até sussurrar a tarefa, porque o barulho, o grito, a coisa muito rápida, acelera ainda aquele cérebro que já é acelerado. Eu peguei, eu tenho uma aluna, né, com TDAH, e eu perguntei para ela, né, como era a minha aula, né, e ela disse, a senhora fala alto demais. Isso. E dói. Isso, exatamente. Então, falar baixo, até sussurrar. É muito importante, né? Isso. E uma coisa de ouro também que ela vai dizer, assim, que às vezes a gente está tão apressado ali, né, porque tem que fazer isso, a gente esquece de dar o tempo dele dar a resposta. Então, assim, e aí, você viu isso? E você viu isso? Calma, é um cérebro que demora a focar, né? Tem uma atenção, o processamento atencional é um pouco mais lento, então, esperar a resposta. Repetir sempre que necessário, né? Para o TDAH é importante. E uma outra coisa que ele dá de dica é assim, que claro que, na verdade, é um desafio para o professor, como é que ele vai fazer isso com 30, 40 crianças, né? Mas ele disse, se fosse possível para este aluno TDAH ter um tablet ou um notebook, sabe, mesmo que seja usado para ele acompanhar, porque o cérebro dele funciona melhor ali, tem mais coisas para ele se ocupar, sabe? E a monotonia quase que uma agressão para ele, né? A coisa muito monótona, muito repetitiva, para eles é muito difícil.